Em nosso exemplo, nós encontramos a nossa margem de marcação. Seguindo na nossa formação de preço, esse cálculo, esse preço de venda, ele pode ser feito de duas maneiras. Por que ele pode ser feito de duas maneiras? Porque eu preciso agora ratear ou dividir para cada unidade de venda, para cada preço de venda, aquelas despesas fixas que nós temos em unidade monetária, que foi o aluguel, foi o salário, foi a assinatura, o contador, as tarifas públicas. Então nós temos que agora, por um método, chegar a um valor unitário para o produto. Então eu posso estar fazendo isso por quantidade ou por valor monetário através de uma previsão de receita. É bom frisar que nos dois casos nós vamos trabalhar com valores previstos, já que eu estou formando o preço de venda de um produto que será comercializado no futuro. Logo, se não houver essa comercialização, se não houver a venda desse produto na quantidade em que eu estou prevendo, todo esse meu cálculo vai ficar irregular, porque eu previ comercializar uma determinada quantidade e isso não ocorreu na prática. Nós podemos fazer isso de duas maneiras. Se tratar de uma empresa em funcionamento, uma empresa que já está no mercado, ela vai ter um histórico de venda dos produtos. Então, ela tem um histórico de receita, de faturamento, bem como ela tem um histórico dos seus gastos. Quando é uma nova empresa que está iniciando as suas atividades, esses cálculos serão feitos com base numa previsão de faturamento, ou seja, uma análise de mercado. Na análise de mercado, eu vou dimensionar o tamanho desse mercado e vou fazer uma previsão de vendas desse meu produto. E através dessa previsão, eu vou chegar nesse número. Por quantidade. Então, vamos inicialmente fazer essa análise por quantidade. A estimativa de vendas de 5.000 unidades. Eu estou estimando 5.000 unidades ou com base em histórico de vendas que eu tenho ou com base em expectativas de vendas futuras. Eu tenho aqui uma expectativa de vender 5.000 unidades desse produto. O custo desse produto é R$ 25,00, que foi o valor de compra, estava lá na nota. As despesas é 3.300, nós identificamos essas despesas. E nós vamos fazer, então, o valor da despesa fixa para cada unidade. Veja, 3.300, que é o valor total das despesas fixas, dividido por 5.000 unidades, eu vou encontrar um valor de 0,66 centavos para cada unidade. Veja, nesse nosso exemplo, 0,66 é o valor que cada unidade vendida tem que contribuir para pagar as despesas fixas que totalizam 3.300. Então, cada unidade vai contribuir com 0,66. No início do nosso vídeo, a gente disse que se repassasse os 3.300 para uma camiseta, ficaria inviável. Mas se eu passar 0,66 centavos, aí já é aceitável. Então nós chegamos num valor, uma fórmula de ratear essa despesa fixa para cada unidade comercializada na minha empresa. 0,66 centavos, estimando a venda de 5.000 unidades. O que vai acontecer se você vender mais de 5.000 unidades? Você vai ter um lucro maior do que aquele esperado de 10%. E isso porque o seu volume sendo maior, você vai diluir essas despesas fixas. Então você tem uma despesa fixa, como ela é fixa, ela vai ser menor. Caso contrário, caso você não atinja esse ponto de equilíbrio aqui agora estabelecido de 5.000 unidades, aí a sua formação de preço ela vai ficar deficitária e você não vai conseguir atingir os 10%. Portanto, há um lado comercial também na formação de preço de venda de um produto. Voltando à nossa fórmula, nossa simples fórmula de calcular preço de venda, nós vamos agora colocar números nessa fórmula. Então vamos lá. Nós compramos um produto e identificamos que o custo é R$ 25,00. Nós sabemos que, com a expectativa de vender 5.000 unidades, eu vou ter uma despesa de 66 para cada unidade. Olha, tudo isso é em moeda corrente, portanto, está em cima da fórmula. Embaixo, o que eu tenho? Eu tenho 1 menos a minha margem de marcação, que no caso é 27%. Transformando 27% porcentagem em unitário, para poder fazer a conta, 0,27, o mesmo que 27%. Agora eu transformei a minha fórmula com valores. A margem de marcação
né? E os custos e despesas fixas. Então eu vou ter R$ 25,00 de compra mais 66, que foi o valor da minha despesa, eu tenho 25,66. Eu vou dividir por 0,73. O que é 0,73? É o meu índice de formação de preço. 0,73 é o resultado dessa conta, 1 menos 0,27. Então, se eu dividir o custo por 0,73, que é o meu índice, eu vou encontrar um preço de venda de R$ 35,15. Dentro desse preço de R$ 35,15, eu posso tirar 12% para pagar impostos. Eu posso tirar 3% para pagar comissão. Eu posso tirar 2% para pagar as despesas de cartão. Eu posso pagar o meu aluguel, o contador, as assinaturas, todas aquelas minhas despesas. Eu pago o meu fornecedor, que foi R$ 25,00, e levo para casa R$ 3,51 de lucro, ou seja, 10% do valor estimado. Então, formei o meu preço de venda usando um critério de ratear as minhas despesas fixas por quantidade de unidades vendidas. Isso é uma estimativa. Vamos agora fazer a mesma formação e vocês vão ver que vai mudar apenas a forma de ratear essas despesas fixas. Previsão de faturamento, vamos estimar que seja R$ 80 mil. Agora nós não estamos trabalhando com quantidade, e sim com unidade monetária, com valores, com moeda corrente. 80 mil. Lembra que as minhas despesas fixas, elas totalizaram 3.300. Se eu fizer uma conta, eu vou descobrir que 3.300 em relação a 80 mil corresponde a 4,13%. O que eu estou fazendo nesse momento é transformar aquela despesa fixa que eu tinha em unidade monetária para um valor em percentual. Se eu fizer isso, o que muda na minha fórmula? Esse valor que antes ficava em cima na fórmula e eu somava ele com o custo de compra da mercadoria, ele agora vai vir para o lado de baixo da fórmula, porque ele está em porcentagem. Então eu não posso alterar esse conceito aqui de formação. Então agora a minha fórmula é R$ 25,00 o custo, dividido por 1 mais 27, que eu já conhecia, mais 4, que são as despesas. Então eu destaquei os 4 aqui para que você possa entender. Qual é a sequência disso? Vamos no mesmo raciocínio. Olha, eu sei que a minha margem de marcação vai ser 27 mais 4, que dá 31,13. 31,13 menos 1, nós vamos encontrar um índice de 0,6887. Então, basta eu dividir o meu custo por 0,6887 para que eu encontre o meu preço de venda, R$ 36,30. Olha, nesse caso aqui, eu estou dizendo que cada unidade vendida vai contribuir com 4%, 4,13% para pagamento de chamadas despesas fixas. Então, se eu, nesse caso aqui, estimo em porcentagem, essa é a forma de raciocínio. Então, está aqui formado o nosso preço de venda para um comércio utilizando os dois métodos. Agora, nós vamos mostrar como você vai colocar esse preço de venda dentro do nosso sistema, do sistema gerencial Cândido.